Bom dia, nós vamos fazer uma série de vídeos, acerca de estudar um pouco a palavra de Deus, conhecer um pouquinho mais da Bíblia, porque é importante nós entendermos de que forma ler a Bíblia, de que forma compreender, para que assim nós possamos ter um pouco mais de comunhão de Deus, extrair aqui da palavra de Deus partes importantes que às vezes numa leitura acaba passando batido. Aqui fala assim, a Bíblia, ela tem 1.189 capítulos, distribuído entre 66 livros. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 39 livros. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 27 livros. Como a Bíblia foi dividida e organizada? A Bíblia não foi organizada integralmente ou em ordem cronológica. Os livros foram organizados priorizando uma ordem narrativa. Se os livros fossem organizados apenas em ordem cronológica, o livro de Jó estaria em frente do livro de Gênesis, o que não seria tão harmônico. A Bíblia é dividida em dois grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança, isso é importante observarmos. O primeiro bloco fala da primeira aliança em que Deus fez com os homens, as origens da humanidade, a história do povo de Israel e a promessa da vinda do Messias. Já o Novo Testamento faz parte da nova aliança, cumprida em Jesus, a expansão do Evangelho e a profecia dos fins dos tempos, com a volta de Cristo. Desta forma, o Novo Testamento é uma conclusão do Velho Testamento, além de respeitar uma narrativa livro a livro. A Bíblia foi agrupada por estilos literários. São eles o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, os evangelhos, a história da igreja primitiva, as epístolas ou cartas, a revelação ou o apocalipse. Veja a organização da Bíblia, com os livros detalhados. Tabela da estrutura bíblica, o Antigo Testamento. Vamos lá. No Antigo Testamento, então, nós temos o Pentateuco. O Pentateuco, do grego Pentateuchos, que significa livro dos 5 volumes. É composto pelos 5 livros da Bíblia, que é conhecido também como 5 livros de Moisés, Estes fazem parte da Torá, o livro da lei para os judeus. Todos estão dispostos em ordem cronológica, são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Nós estaremos falando para vocês um pouquinho de cada livro que nós estamos lendo. Então, eu vou estar falando de Gênesis, que é o livro que eu estou lendo. E todo dia nós vamos colocar um pouquinho aqui da série Conhecendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, Então, aqui ele fala assim: 2 livros históricos. Este conjunto é formado por 12 livros que conta a história do povo de Israel, desde a conquista da terra prometida até o exílio babilônico. Os 12 livros também estão em ordem cronológica: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois, o terceiro, livros poéticos. Esse conjunto é formado livros poéticos, livros que fazem parte deste grupo. São poesias, sabedorias, provérbios e cânticos. Estes são organizados por ordem de relevância. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E depois vem os profetas maiores, os livros proféticos, num total de 17. São registros de profetas sobre o povo de Israel. Neste grupo há uma subdivisão, Profetas maiores e menores, organizados por ordem de relevância. Fazem parte dos profetas maiores 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores,
Nesse grupo estão organizados 12 livros proféticos. A nomenclatura não quer dizer em que o profeta era maior do que o outro. Na verdade, a definição está relacionada à extensão da obra literária. Os livros dos profetas menores têm menos capítulo do que os livros dos profetas maiores. São eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando você está fazendo uma leitura da Bíblia, com certeza você já se deparou com esses livros menores. E aí você hoje está entendendo o porquê, né, de cada livro. E nós vamos estar relatando para você a história de cada um deles. Quem escreveu, qual é a palavra-chave, o que é mais importante nesse livro, qual o contexto principal. Tá? Vai ser muito bacana. Então, eu gostaria que vocês realmente acompanhassem conosco. Vamos para o 6º. Período intertestamentário ou interbíblico. Este período remente ao que não foi escrito. É justamente o espaço do tempo em que nada foi profetizado entre o Antigo e o Novo Testamento. Os anos de silêncio durou aproximadamente 400 anos. Então, isso é uma pesquisa que eu peguei, né? E achei interessante estar dividindo com vocês, até mesmo para que nós possamos ter uma compreensão maior, né? Entender. Eu vou dar para vocês hoje uma introdução do livro de Gênesis. Este é o livro da Bíblia, que conta como tudo que existe começou, como surgiram os seres humanos, inclusive a entrada do pecado e do sofrimento na humanidade. Neste livro estão descritas as ações de Deus na criação do mundo, no cuidar das pessoas e na justiça divina, que castiga os ímpios e abençoa os justos. Os propósitos desse livro de Gênesis: ensinar ao povo de Israel sobre os propósitos eternos de Deus, explicar a origem da humanidade e do pecado, relatar como foi a vida dos patriarcas do povo de Israel, revelar o início da história da redenção, apresentando um conceito totalmente monoteísta. Importante. Aqui no Novo Testamento, ou Nova Aliança, é uma expressão usada pelos cristãos para indicar a nova aliança estabelecida por Deus com os homens através de Jesus Cristo. Os textos têm como pano de fundo histórico um ambiente semítico. Os livros do Novo Testamento serviram como fonte para a teologia cristã. Então, nós vamos ficar com essa introdução e vamos falar um pouco de Gênesis. O estudo, né, da Bíblia é importante a gente conhecer como tudo foi criado, o porquê de cada situação, porque a verdade é, pessoal, que se nós não tivermos conhecimento de Gênesis, você pode ler ler o restante, muita coisa vai ficar sem compreensão na tua mente. Então é importante você começar ali, desde Gênesis, tá aprendendo um pouquinho como foi a formação, a criação e tudo que eu disse aqui. Então eu gostaria de falar para vocês a importância de ler, estudar, falar com Deus, para que você tenha um conhecimento maior, as armas para lutar contra Satanás, porque nós não podemos esquecer que Deus, Ele assume o controle na nossa vida quando nós temos uma intimidade com Ele. E uma dessas intimidades é conhecer a palavra dEle, conhecer os princípios, o que leva a nossa oração até o trono da graça e o que impede da nossa oração chegar ao trono da graça. O que impede de eu receber na minha vida a resposta de Deus. E a gente sabe que um dos motivos para que nós não tenhamos a resposta de Deus não é só a falta de fé, mas é o pecado. O pecado significa separação. E aqui em Gênesis a gente vai aprender muito sobre isso, né? Que com a criação Deus teve todo ali o capricho de colocar o homem e a mulher para liderar a terra, os seres viventes, ter domínio sobre tudo que Deus colocou ali no Jardim do Éden. E nós vamos estar falando acerca disso.
que diz a primeira história de Gênesis, do capítulo 1, 2 e 3. No princípio, Deus criou os céus, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Qual é o versículo-chave do livro de Gênesis? O livro de Gênesis, palavra-chave, o princípio, verso-chave. Então, nós já começamos aqui já tendo esse esclarecimento. Você veja bem que a leitura da Bíblia é algo gigantesco para nós experimentar e até mesmo fazer uma exploração mais a fundo. Aqui fala que, e disse Deus, no terceiro, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Deus viu que era bom, então Ele fez separação. Deus sabe o que é bom para a tua vida, então Ele vai fazer separação entre luz e trevas. Essa separação só vai acontecer na nossa vida a partir do momento que eu entender qual é o chamado de Deus para a minha vida, qual é o chamado para a sua vida. Então, você tem que começar a entrar dentro dessa palavra, desse contexto. Entendeu? Você tem que viver aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus orienta através da palavra dele. Não adianta nós fazermos um estudo se não tivermos essa compreensão, porque a palavra de Deus tem que falar. E aqui ele fala, Deus ele fez a separação entre luz e trevas. Luz e trevas. Então, o Deus quer te separar das trevas. Mas a pergunta que eu vou deixar hoje para você quer separar das trevas? Ou será que você ainda não percebeu? De repente você tem uma visão de algo e para você é normal. Só que quando a nossa vida espiritual ela se esfria, é porque as trevas ela já entrou na minha vida. Então, quando algo não vai bem, é porque as trevas estão ali. E Deus, ele fez essa separação. Então, nós temos que nos autoanalisar e refletir. Amém? Então, eu vou estar passando para vocês, todos os dias, um pouquinho. Não, vai ser bem lento. Eu vou pegar os versículos-chave e vou estar dividindo com vocês. Mas eu aconselho a você que ouvir esse vídeo, comece a ler. Lê junto conosco. Tá? Lê com calma, sem demora, vai marcando, entendeu? Vai marcando, porque é importante ter um conhecimento, amém? Então, hoje eu vou deixar para você essa reflexão. Se Deus ele fez separação entre luz e trevas, dia e noite, então eu quero que você também separe da tua vida tudo aquilo que representa escuridão, trevas, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que impede você de vencer. Amém? Então vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, nesse momento eu uno a minha fé juntamente com todas as pessoas que vai acompanhar essa série de estudo, onde sempre no final estarei aqui fazendo uma oração para abençoar, para que essa palavra, meu Deus, venha ficar no coração dela, que ela venha entender que se não houver na vida dela separação entre luz e trevas, ela com certeza não será uma pessoa que vai conquistar aquilo que ela tanto tem almejado, Senhor, buscar, orar, jejuar, interceder, fazer acontecer. Para isso eu tenho que estar na luz. As trevas, meu Deus, tem que ser dissipada. E isso só vai acontecer quando eu viver na pessoa do Senhor Jesus, em comunhão, entregando os nossos caminhos, entregando a nossa vida diariamente aos cuidados do Espírito do Senhor. Então eu peço, meu Deus, abre a visão dessa pessoa, pois eu a abençoo, entrego nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.